Elis Regina subiu ao estádio para cantar um hino nacional para os militares. Evidentemente que esse tipo de postura fez com que a esquerda inteira ficasse muito brava com a Elis Regina. Ou seja, uma Elis Regina que não se posicionava tanto assim e que de repente estava fazendo ali uma propaganda, né? Ou seja, estava emprestando a sua voz para um evento que os militares pediram. Mas mal sabia a esquerda que os militares não pediram para ela fazer aquele evento. Os militares mandaram. Pouco antes, Elis Regina tinha feito uma declaração de que o país estava sendo comandado por gorilas. Esse tipo de declaração deixou os caras muito fulos da vida. Então, como uma forma de retaliação, ela foi obrigada a cantar o hino nacional nesse evento, ou então sofreria sérias consequências. Óbvio que essa história não chegou pra grande esquerda, né, ou pro pessoal que estava ali contra o regime militar, que acabou ficando com muita raiva daquilo. Até tem uma tirinha do Enfio que tem um enterro simbólico ali da Elis Regina, ficou muito famosa no período, e aí começaram certas cobranças. A Elis Regina começou a ser cobrada de se posicionar, de ir contra aquele governo vigente, que era um governo ilegítimo, então a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Para além disso, ela sofria algumas críticas que não eram assim das melhores. Criticavam a Elis Regina por ela ser uma cantora muito engessada, por assim dizer, técnica demais, né, afastando o público da obra dela, né, uma pessoa que estava mais para as elites, né, música para entendidos, e aí essa coisa deixava menos popular, ou seja, era uma cantora técnica demais. Todas essas críticas foram canalizadas por Elis e foram todas pagas num espetáculo chamado Falso Brilhante. No final de 1975, Elis Regina, que tinha acabado de ter o seu filho Pedro Mariano, teve uma ideia de um espetáculo, mas um espetáculo que envolvia não apenas música. Como surgiu a história do Falso Brilhante, eu não posso precisar nesse momento, que eu não me lembro mais. Em um determinado momento, chegou-se à conclusão que a melhor coisa a fazer neste exato momento era denunciar a situação do artista brasileiro, a situação do falso brilhante. Ela tinha feito ali a sua empresa Trama, né, junto com César Camargo Mariano. Essa empresa, ela seria para comandar os shows dela, né, ela servia para espetáculos. Só que esse espetáculo seria diferente. Elis Regina não queria apenas um espetáculo musical, mas queria um espetáculo que envolvesse música, arte circense e artes cênicas também, ou seja, teatro, circo, tudo junto. Ela queria que fosse tudo numa lona de circo, que fosse uma coisa itinerante. Era um projeto bastante audacioso. Para isso, ela teve uma ideia de fazer um roteiro, e esse roteiro contaria a história do artista, ou seja, começando ali na infância, tendo a descoberta do dom, o desenvolvimento do dom, o aprimoramento profissional, e então o mercado via e engolia essa pessoa, terminando então com a crucificação do artista. A ideia era espetacular e era muito ousada pro período. Resultado disso, meus amigos, o show Falso Brilhante foi um sucesso incrível. Aquela cantora que disseram que era engessada, aquela cantora que disseram que era técnica demais, longe do público, agora estava muito perto do público, estava muito próximo ali da população. Ela mesma fez questão que os ingressos desse espetáculo fossem muito barato, muito popular, e isso deu muito certo. O Teatro Bandeirantes, que foi onde foi apresentado, esteve sempre lotado, sempre lotou. Teve muita gente para ver aquele espetáculo, que ficou em cartaz por mais de 14 meses, entre o final de 1975 e o começo de 1977. Muitas apresentações, estima-se que mais de 280 mil pessoas assistiram o espetáculo, e o espetáculo foi sucesso de público e sucesso de crítica, foi extremamente elogiado. Além do mais, as apresentações eram 5 vezes por semana, ou seja, de quarta a domingo, só apenas tendo 2 dias ali para descansar, e isso o ano inteiro, né, ininterrupto ali. Eu ajudei a inaugurar o Teatro Bandeirantes, que é aqui onde eu estou agora. No mesmo Teatro Bandeirantes, eu comecei, junto com mais 7 amigos, a apresentar o Falso Brilhante. Tomara que vocês gostem, porque eu gosto muito. Para mais, o repertório também foi elogiado, e sim, aquelas pessoas que estavam falando que Elis Regina era uma pessoa que era simpatizante ao regime, percebeu que o repertório aqui foi pensado também para dar alfinetadas na ditadura militar. E esse espetáculo foi muito bem sucedido. O Falso Brilhante foi um negócio de muito sucesso, mas rendeu também alguns problemas, né, que a gente vai ver por aqui, como por exemplo, alguns problemas jurídicos com algumas pessoas envolvidas na produção. Como eu falei, ficou mais de um ano em cartaz, só
tendo ali o seu final quando Elis Regina engravidou mais uma vez. Ou seja, nasce o filho Pedro Mariano, ela faz o espetáculo e ela para o espetáculo quando ela engravida da sua filha Maria Rita. Mas isso aí é uma história muito longa que acontece de um ponto para outro e a gente vai contar aqui nesse vídeo. Olá, amantes da música brasileira. Você conhece esse álbum Falso Brilhante da Elis Regina? A gente vai falar desse álbum hoje, que é um álbum que, dentre outras coisas, fez uma revolução na própria obra da Elis Regina e marcou muito a época, além de marcar o grande encontro entre Elis Regina e Belchior. O meu encontro com a Elis foi absolutamente marcado pela generosidade dela, pela qualidade pessoal dela. Ela me convidou para ir até a sua casa e gravar umas músicas, que ela me disse que ia fazer um show onde ela queria cantar música de gente nova e tal. Certo. Disse, olha, eu vou definitivamente gravar essas duas músicas aqui. Quais eram? Eram Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Como os nossos pais. Esse encontro, meus amigos, dá pra entender que tá fazendo 50 anos. O disco Alucinação, que a gente já falou aqui em outro vídeo, vai estar aqui no card pra vocês. O disco Alucinação não existiria se não fosse o Falso Brilhante, se não fosse a Elis Regina. Mas a gente vai contar tudo isso lá no nosso livro. Então, quem quiser o nosso livro, o Catarse tá nos momentos finais, mas ainda dá pra pegar ali o seu. Então a gente vai contar sobre o encontro de Elis e Belchior nesse livro e vai contar também na nossa newsletter. O quê? Aí você vai dizer, mas Juscelino, que newsletter? O que você tá falando? Pois é, teremos uma newsletter. Como? E essa newsletter vai começar agora, já começou, aqui o link na descrição e o link no primeiro comentário fixado. Eu convido vocês a irem lá e ler os nossos colunistas. Temos 5 colunistas e essa newsletter, pra quem quiser assinar, ela vai vir toda quinzena, ou seja, a cada 15 dias vocês vão receber ali mais matérias, mais alegrias, né? Ou seja, temos ali, além dos nossos colunistas, temos também uma tirinha muito legal condizendo com o tema ali do mês. Se prepare, porque pra vocês que gostam de ler, agora o Musicália também vai servir vocês que gostam de ler. Eu convido todo mundo que ver esse vídeo, vá lá, dê uma moral, leia as nossas matérias e a minha matéria ali dessa primeira edição, digamos assim, é esse encontro de Belchior e Elis Regina, que faz 50 anos. Mas vamos contar a história do Falso Brilhante depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Quando teve a ideia de fazer o espetáculo, Elis Regina sabia que ela teria grandes desafios. O primeiro desafio era o teatral. Ela sabia que não poderia dar conta de mandar no espetáculo teatral, sendo que ela não tinha gabarito para isso, afinal ela era da música. Inclusive, as pessoas que estavam próximas a ela também teriam um pouco de dificuldade. Os músicos não estariam tão abertos assim a fazer um espetáculo teatral, meio circense. Então, músicos do gabarito de Hélio Delmiro, Luizão Maia, Paulinho Braga, esses músicos aí foram convidados, mas declinaram no convite por não se acharem capazes de fazer uma coisa meio cênica ou não estarem muito adaptados para esse tipo de formato. Então, a banda também teve que ser escolhida para quem estava disposto a fazer um trabalho músico-teatral, digamos assim. Então, a banda foi formada por uma galera muito esperta. Na bateria, a gente tinha o Nenê, Natan Marques na guitarra, Wilson Gomes no baixo, Crispim Del Cistia no violão, percussão, guitarra também, vários instrumentos ali. E, claro, César Camargo Mariano no piano e teclados ali. Então, com esse grupo formado, eles sabiam que eles tinham que fazer um espetáculo que teria esse roteiro, né, contando a história da ascensão de uma artista rumo ao estrelato, rumo ao sucesso, sendo engolida pelo mercado. Claro que tinha ali uma base na carreira da Elis Regina, né, então alguns dos fatos aqui são muito sobre a Elis Regina, mas eles sabiam também que precisavam trazer gente de teatro, e gente, pra achar alguém pra encarar um espetáculo teatro musical da Elis Regina foi uma coisa também bastante difícil. Eles tentaram primeiro a direção de Ademar Guerra, que declinou do convite. Depois foram para Chico de Assis, que também não quis participar ali. Depois foram para Silnei Siqueira, que alegou ali divergências de agenda, até que chegaram no nome de Miriam Muniz. E seria Miriam Muniz quem faria esse espetáculo. Ela já tinha feito a direção do espetáculo, que é o Cândido do Voltaire, e ela já tinha ali um grande gabarito e foi trabalhar com a Elis Regina. Adoro música brasileira. Essa mulher é talentosíssima. Ela é maravilhosa. Eu vou fazer de qualquer jeito. Eu sonhava como era o espetáculo. Eu sonhava, ia lá e estava certo. Eu sonhava, punha no caderno de noite, acordava, escrevia, ia lá, tinha um medo de não saber como é que era, mas eu sonhava como era. E eu ia, eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, como ela sabe, essa mulher é competente, né? Então eu
Eu sonhei com Falso Brilhante, porque eu adoro música brasileira. E 4 meses ela cantou só para mim. E cantava para mim cantar. O problema é que a Miriam Muniz era pavio curto, né? Era um fio desencapado, e a Elis Regina também. Isso causou alguns atritos ali, mas nada que não fosse resolvido ali mesmo, e tudo em prol do bom espetáculo. E também contou com um cenógrafo famosíssimo, o Naum Alves de Souza, que dentre muitos trabalhos fez os bonecos da Vila Sésamo, né? Da Vila Sésamo do Brasil aqui. Foi ele que fez, esse foi o cenógrafo do espetáculo. É o responsável pela programação visual desse espetáculo. E ele é responsável também por toda a brasilidade que esse espetáculo tem. Para as pessoas menos avisadas, Naum Alves de Souza é o pai do Garibaldo. Ele não gosta muito que eu diga isso, e ele disse que ia dizer uma coisa no momento que eu dissesse que ele era o pai do Garibaldo, mas é uma pena que a nossa televisão não seja a cores para ver como ele está vermelho. Tudo feito, tudo bonitinho, eles só tiveram mais um probleminha, digamos assim. Eles precisavam de lugar para ensaiar, e assim, não dava para ser um ensaio normal de banda, de música, porque era teatro, né? Tinham movimentações ali, né? Tinha muita coisa acontecendo, coreografias e tudo, então precisava de um espaço um pouquinho maior. Miriam Muniz conseguiu ali, junto ao seu marido, um espaço de ensaio do corpo de baile que ficava no subsolo do viaduto do Chá. Um lugar todo sujo, um lugar que tiveram que fazer ali uma faxina, tiveram que limpar tudo bonitinho. Fizeram isso, foi muito legal. E aí depois disso conseguiram ali ensaiar por muitos meses, fazendo com que o espetáculo andasse, não é? Elis Regina preparava lanches pra todo mundo, eles só iam pra casa pra dormir, ou seja, foram meses e meses de muito ensaio. Quando foram lançar ali, eles queriam aquela coisa itinerante, né? Circo, né? Lona de circo e tudo mais. É claro que eles não conseguiram isso, demorou-se muito pra conseguir alguma coisa. Então, a Elis Regina decidiu aceitar ali o Teatro Bandeirantes, que ficou disponível para eles, e claro, ficou disponível durante muito tempo. A estreia foi um sucesso desse espetáculo. Mas o repertório, meus amigos, o repertório foi muito bem escolhido, apesar de ter mais de 46 canções, né? 46 canções no espetáculo de mais ou menos 1h30. É claro que nem todas as canções eram cantadas inteiras, muitas ali eram em pupurri. Por exemplo, no começo tinha muitas músicas de roda, porque tava falando da artista começando, então fala da primeira infância e tudo. Depois uma parte no Clube do Guri, né, que é o clube ali que a Elis Regina participava, que aí a cantora ali do espetáculo participava, ganhava vários, ele tava dizendo ali. Então tinha ali uma espécie de vários cantores fazendo shows ali, números de mágica, né, o locutor fazendo propagandas ali de Coca-Cola, de outras coisas e tudo. Então, cara, muito legal assim esse roteiro aí, e como ele trazia algumas canções em pupurri ali. Depois, quando ela tinha a sessão, também trazia outras canções já com ela mais amadurecida, boleros ali, de canções sensacionais. E é claro que para o espetáculo, além das músicas da própria Elis Regina, que ela já cantava nos outros shows, ela queria trazer algumas canções inéditas no repertório dela. Então, ela trouxe ali uma canção do Chico Buarque, né, Tatuagem, uma canção que já era de um espetáculo, Calabar, e ela trouxe também, como sempre, João Bosco e Aldir Blanc aqui em 3 canções espetaculares, e trouxe 2 canções latinas, né, uma canção chilena e uma canção argentina, além do Fascinação também, uma versão em português dessa canção aí. Mas temos aqui, além de tudo, o Belchior também vindo, né, com 2 canções, o Encontro de Belchior. A gente falou lá no vídeo sobre a alucinação, a Elis Regina encontrou esse compositor novo, ele tava com fome, ele falou que não podia encontrar com ela, não podia fazer fita, que tava numa situação assim terrível, né, que tava numa situação complicada. Então, ela deu ali o dinheiro pra ele, né, fez ela ir na casa dela, e aí ela falou que gravaria 2 canções ali, que colocaria no espetáculo 2 canções, que é A Velha Roupa Colorida e o famosíssimo Como Nossos Pais, né, um dos grandes sucessos do espetáculo e um dos grandes sucessos da carreira da Elis Regina. E também ela foi pedir para o seu compositor, assim, um dos seus favoritos, né, o compositor mais sensível da safra dela, Milton Nascimento, que já tinha cedido muitas canções. O disco anterior dela, de 74, era um disco que tinha muitas canções de Milton Nascimento e Fernando Brant, e ela sempre quer repetir a dose, porque o Milton é demais. Só que a Elis Regina teve uma surpresa, digamos, nada agradável quando ligou para o Milton Nascimento. Quando ela ligou perguntando se ele tinha canções, ele falou que não tinha canção, que não queria compor para ela e que ela não ligasse mais. Não me diga isso.
Isso foi um choque pra Elis Regina, porque ela era muito amiga do Milton Nascimento, não entendia. O Milton Nascimento adorava a Elis Regina, ela não entendeu o que aconteceu ali, mas ela tava muito na correria, não tinha tempo de pedir explicações, não tinha tempo de ver o que havia acontecido. Afinal, ela fechou o repertório com muitas canções que ela já fazia, muitas canções de roda, canções populares e canções inéditas do repertório dela pra esse espetáculo. Bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. A estreia foi no final de 1975 e, meus amigos, lotou tanto que Belchior, né, que tinha 2 músicas ali no espetáculo, ele não teve nem lugar pra sentar, ele teve que sentar no chão ali, nessas escadarias, e teve que assistir junto com a esposa dele ali, não nas cadeiras, né, tanto que tava lotado e tanto que foi incrível a estreia. Sucesso de crítica, foi absurdo, todo mundo se impressionou, todo mundo se emocionava na primeira parte, né, que mostra ali o Clube do Guri, né, toda aquela parte da infância, toda aquela formação do artista, todo mundo se emocionando. É claro que, como nossos pais, chegavam num ápice assim, que era impressionante, e fascinação também deixava o público em êxtase, todo mundo ficou impressionado. Ao final do espetáculo, a surpresa de Elis Regina, Milton Nascimento foi lá falar com ela e ficou bravo com ela. Olha só, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele falou: porra, Elis, por que você não me pediu uma canção inédita pra colocar nesse espetáculo? Ué? Ele queria participar do Falso Brilhante. Aí Elis ficou assim, esse maluco não bate bem, né? Não é possível. Aí ela falou: Milton, você falou pra mim que você não queria, não é? Você falou pra mim que não era pra ligar mais. Você falou pra mim que você precisava dar um like no canal Musicalha, né? O Milton Nascimento falou: olha, você precisa dar um like no canal Musicalha, Elis Regina. Por que você não dando um like no canal Musicalha? Como quer que eu participe do trabalho? Pô, foi isso que aconteceu na época. Então deixe seu like aí, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se não é inscrito e também ajude a gente aqui sendo membro, se assim você puder. Mas se não puder, olha o primeiro link na descrição aqui, a nossa newsletter. Isso eu peço, por favor, que vocês vão lá e acompanhem a nossa newsletter, que vai ajudar a gente pra caramba. Você lendo ali as matérias, você vai ficar muito feliz e mais inteligente. Aí o Milton Nascimento estranhou aquela história, né? Falou: como assim? Eu não falei nada, eu jamais, né? Nem estando muito bêbado, nem estando maluco, eu ia falar um negócio desse, né? Eu ia negar uma canção pra você, Elis. A Elis não entendeu nada, o Milton não entendeu nada, mas eu acho que a Elis, ela ficou aliviada, né? Porque, bom, se foi um mal entendido, então o Milton não deu aquele fora absurdo nela, né? Então, ufa, que bom. Só que aí o Milton depois descobriu que quando a Elis ligou, tava tendo uma festa na casa dele e um amigo, muito amigo, né, atendeu e fez essa brincadeira. Uma brincadeira saudável, olha só. Milton Nascimento reza a lenda que nunca mais falou com esse amigo. E olha, com alguma razão, viu? Porque que brincadeira besta, né? Porque além de você magoar uma amiga do Milton Nascimento, uma amiga que ele tinha muita estima, né, e tudo, ainda, né, é trabalho do cara, né, velho? É trabalho, era a música dele no repertório ali do show, que não foi por causa dessa brincadeira desse muito amigo, né? Agora, o espetáculo indo de vento em popa, a Elis Regina, por contrato, tinha que fazer um disco por ano. E, não sei se vocês perceberam, mas o ano dela tava meio cheio, porque era de quarta a domingo, sempre ali cantando, ou seja, tendo que preparar bem a voz, segunda e terça aí que sobrava, era muito importante pra ela descansar a voz. Não teria como ela gravar um disco novo. Aí que foi feito o grande sacrifício, né? Porque, lógico, a gravadora pediu pra que eles gravassem o Falso Brilhante, né? Grava o repertório do Falso Brilhante. Evidentemente que são mais de 40 canções, assim, não ia dar pra gravar o repertório do Falso Brilhante, mas daria pra selecionar ali algumas, e a Elis Regina selecionou 10 canções. 10 canções do Falso Brilhante e integraria o álbum que teria o mesmo nome, Falso Brilhante. Mas para gravar, sim, eles teriam que abrir mão da segunda e da terça. Esse disco, meus amigos, foi gravado em 2 dias, né? Então, olha que loucura. Eles terminaram a apresentação no domingo, despacharam os instrumentos para o Rio de Janeiro, porque a apresentação era em São Paulo, mas a gravação do disco teria que ser no Rio de Janeiro. Já no domingo mesmo, os instrumentos foram para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, de manhãzinha, todos os músicos, a Elis, todo mundo foi para o Rio de Janeiro gravar ali, com produção do Marco Mazzola. A gente já falou sobre o Marco Mazzola lá num vídeo do nosso querido Belchior. Olha, Mazzola me ligou e falou assim: olha, eu tô fazendo um espetáculo em São Paulo, tá lotado, não sei o que, e resolvemos fazer um disco ao vivo, disse que tá aí. Aí eu falei: ao vivo como? Gravar ao vivo lá? Aí eu falei assim: não, a gente quer fazer dentro do estúdio, quero mudar umas músicas e quero gravar dentro do estúdio. Eu falei: maravilha, tô aqui para isso.
Aí ela, mas a gente tem que gravar isso numa tarde. E aqui ele fez assim um esquema para aquilo ser gravado em 2 dias. Meus amigos, que desafio tremendo, não é? Porque, enfim, a gravação ela ia ser boa porque eles estavam tocando direto, aquelas músicas estavam muito quentes na cabeça deles, então eles sabiam fazer aquilo com muita tranquilidade. O espetáculo, ele consumia muito dos músicos. E Elis, além de ser uma puta de uma profissional, ela também exigia que os músicos fizesse o seu melhor. O único problema era talvez o cansaço vocal da Elis. E esse problema aconteceu muito no Velha Roupa Colorida. Meus amigos, o Velha Roupa Colorida foi um problema pra Elis gravar, porque ela era muito forte, né? Era uma canção que exigia muito, era aquele rock gritado, muito alto e tudo. Basola, percebendo a dificuldade, ele falou pra todo mundo, ó, beleza, vamos parar tudo aqui e vamos gravar essa canção por última. Essa canção vai ser a última a ser gravada. Vamos pras outras, porque aí a gente termina o repertório e volta pra ela. Bom, todo mundo terminou o repertório. Quando voltou pra ela, todo mundo já tava preocupado. Elis falou, eu vou gravar isso aí de primeira, bora. E aí, o Mazola ainda botou uma pressão pra todo mundo, tem que ser de primeira, hein? Bora aí, você que tá no som aí, cara, não erra, não é hora de errar, não há momento pra erro agora, né? A gente precisa que a coisa funcione e funcione bem. Tinha os técnicos no estúdio normalmente, mas eu não deixava ninguém botar a mão na fita. Eu que mexia na fita, eu editava, eu mixava, eu não deixava ninguém mexer em nada. Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. Elis gravou de primeira. Eu falei, você tá pronta? Ela falou, tá. Então aconteceu uma coisa engraçada, que eu tô olhando pra vocês, né? E no estúdio, de frente pra mim, ficavam os músicos. E ela, à minha esquerda tinha um aquário, que a gente chama de aquário, onde gravava as vozes, ali do lado. Então eu sentei na mesa, pedi para que todo mundo saísse do estúdio, ficasse eu e ela, e os músicos, claro, né? Porque era tudo ao vivo. Aí eu digo, vai minha pimentinha, vamos arrasar. Aí eu peguei, quando começou a tocar, ela começou a cantar, eu digo, ela não vai aguentar dar essa nota. Escutem essa música, Velha Roupa Colorida, para você ver a força que ela coloca na voz dela para cantar essa música. Olha, vou dar uma contada para vocês. Quando ela acabou de cantar, todo mundo arrepiado, porque ela deu o máximo. Ela deu uma porrada tão grande no aquário, né, que a gente chama de aquário, no vidro, deu uma porrada. Porra! Eu falei que eu conseguia. Aí eu fiquei pulando, ela veio lá de dentro, a gente se abraçou, todos os músicos, enfim, acabamos o disco foi incrível. E ela conseguiu, ela comemorou ali, foi um êxtase absurdo, e o disco foi todo gravado aí nesse dia, depois ficaram pra mixagem, em 2 dias o disco foi gravado e lançado. A capa do álbum é uma capa que tem uma coisa, um quê meio circense, assim, é uma capa muito bem desenhada, uma capa muito bonita, e inclusive uma das capas clássicas da música popular brasileira. Apesar de tudo, o disco não foi recebido com tantos louros da críticas como foi recebido ali o Falso Brilhante. Ele era apenas um pedaço do espetáculo, um pedaço menor do espetáculo, assim, apresentava um pouquinho do que o público ia achar no teatro, afinal, o espetáculo continuou rodando com o disco lançado, só que o disco, como foi gravado rapidamente, foi considerado como uma técnica menor, né, um apuro técnico menor, e foi considerado, assim, um disco menor ali no repertório da Elis Regina, mas o tempo foi dando esse requinte, né? Hoje a gente sabe que o Falso Brilhante é um dos melhores, um dos maiores discos da carreira da Elis Regina, vide também o grande sucesso de Como Nossos Pais. Em São Paulo, o show Falso Brilhante, com César Camargo Mariano e seu grupo, bate todos os recordes com mais de 100 apresentações. E o long play com a trilha do show já vendeu mais de 70 mil cópias. E a coisa foi terrível ainda pra Elis Regina. Não foi tudo bem também no espetáculo. Miriam Muniz e Naum Alves de Souza, que eram ali a diretora e o cenógrafo, eles queriam um pouco da parcela ali da bilheteria. Ou seja, além do cachê que eles ganharam pra fazer ali direção e cenografia, respectivamente, eles falaram que tinham direito ali a 16% mais ou menos ali da bilheteria, porque isso é de direito. A Miriam Muniz chegou a mostrar o quanto que ela perdia, porque as apresentações estavam sendo de quarta a domingo, e ela chegou ali a fazer ali umas contas mostrando que, olha, eles me pagaram um cachê, mas o que tá tirando aí é muito mais. Isso virou um imbróglio jurídico muito, muito grande. Miriam Muniz e Naum acionaram a SBAT, né, que é que cuida dos direitos autorais ali dos teatros e tudo, para tentar intervir por ele. E realmente, no primeiro momento, aconteceu da Elis Regina ter que pagar, né, da trupe, da trama, ter que pagar ali a parte pra Miriam Muniz e pro Naum, para que eles tivessem ali um direito também. Só que isso foi
imbróglio jurídico muito grande. Primeiro, Miriam Muniz venceu, depois Elis Regina deu um contra-ataque ali com um advogado novo, tentaram uma nova ação e eles venceram porque eles falaram que a SBAT não poderia ter entrado no negócio, quem tinha que ter uma representação tinha que ser a Miriam Muniz de fato, ali com 1 a 1, não tinha que ser essa coisa da SBAT estar defendendo interesses, parece estar defendendo interesses dela mais do que dos artistas. A SBAT também fez um pronunciamento ali dizendo que isso era um absurdo, porque se ela existe, ela é pra ela defender esses artistas de fato. Cara, foi um imbróglio muito grande, entre indas e vindas, pra encurtar uma história jurídica que eu nem teria capacidade de trazer os pormenores, os detalhes menores. A Elis Regina ganhou, né? A trama acabou ganhando essa ação no fim das contas, e aí Miriam Muniz e Naum acabaram não recebendo essa parte aí da bilheteria, e eles ficaram bastante chateados com isso. Houve muita troca de farpas, principalmente em jornais, em notas de jornais aí, entre Elis Regina, Miriam Muniz e muitos dos envolvidos aí. Cara, um absurdo, né? Uma zona, uma bagunça. Mas como eu falei, tirando isso, o espetáculo foi um extremo sucesso, sem cessar de quarta a domingo, ainda tendo aquela semana em que eles gravaram o álbum, em que eles foram de domingo a domingo, um negócio absolutamente absurdo. Mas fica pra história aqui e a gente vai fazer um faixa a faixa desse disco maravilhoso. Não quero lhe falar, meu grande amor. Começando com Como os Nossos Pais, né? Assim como a gente tinha falado, o repertório que vai para o álbum é um repertório muito mais ligado à luta contra a ditadura militar. Vocês vão perceber, as canções aqui, elas fazem menções à ditadura militar de uma maneira muito requintada, né? Com muito requinte, digamos assim, nada muito direto, nada muito exposto. Por isso que as duas músicas latino-americanas aqui, Los Hermanos e o Gracias a la Vida, vão para o álbum, porque é uma canção argentina, uma canção chilena, países que também estavam sobre ditaduras, né? Países que também sofreram ali mazelas de ditaduras, então você percebe que isso tá incrementando o álbum. E Como Nossos Pais começa alfinetando uma geração que está um pouco acomodada demais, né? Que fica olhando pro passado de uma maneira nostálgica, mas não pega desse passado aquela atitude que eles tinham, né? Uma atitude de combater, uma atitude de ir atrás, uma atitude de repreender ali os militares, né? Ou seja, de repreender o sistema, de tentar vencer esse sistema vigente. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. É uma canção absolutamente espetacular e é impressionante o que a Elis põe de potência, o que a Elis põe aqui de rasgo, o que a Elis põe aqui de vida, deixa a canção muito mais pungente e chama o pessoal para um grande alerta. É claro que é um grande momento ali do show, que todo mundo fica impressionado, e é um grande momento em que as duas primeiras canções aqui do álbum, elas estão juntas também. É mais pra segunda parte do espetáculo ali, porque a primeira parte é muito dividido ali a encenação e a música. Na segunda parte, a música toma mais a frente, né? Então fica mais a música ali, e as duas canções do Belchior, né? Essa canção é do Belchior, as duas canções do Belchior estão juntas ali. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Assim como a segunda canção do trabalho aqui, Velha Roupa Colorida, é quase que uma co-irmã ali, né? Eles dialogam muito, né? Também é uma canção falando da geração nova e também falando que a geração não se levanta mais, que não trabalha mais, que tá acomodada, como nossos pais, né? Que tá ali vislumbrando um passado, mas sem tomar muita atitude. Mas você cursou sua menina para correr no seu carro. As duas canções dialogam muito e a segunda canção é aquela que eu falei. Foi a que mais deu trabalho, né? O Velha Roupa Colorida num rock, né? Um rock and roll ali, com a Elis Regina cantando muito alto. Você percebe ali que é uma gravação que foi densa. Tem até o som um pouco menos definido. Quando você for ver a gravação, você percebe que tem um som menos definido, mas a Elis Regina conseguiu gravar, conseguiu tirar o máximo dela ali. E ela bateu no vidro lá, né? Falou, eu consegui! Teve toda aquela comemoração. Então são duas canções muito difíceis, assim, que começam o álbum e que mostra a porrada que é o álbum. Imagino que para o convite do espetáculo, você ter duas canções assim, né, tão pungentes, já chamava o pessoal, ajudou muito o pessoal aí também no teatro, para além do preço, que estava um preço muito popular. Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. Terceira canção, Los Hermanos, o Atahualpa e o Punk. E essa canção aqui, a Elis Regina, na hora de cantar essa canção no espetáculo ao vivo, ela dedicava aos amigos músicos. Ou seja, Los Hermanos era para os irmãos, né, os amigos músicos ali da Elis Regina. Uma canção espetacular, como eu falei, tá dentro daquela lógica de canções latinas, falando em nome das Américas, né, falando em nome dos grupos que estavam sendo ali atacados por ditaduras que estavam seguindo o imperialismo americano. No los puedo contar.
E aqui Elis Regina aproveita para fazer essa, digamos, esse lance de parceria, porque quem mais sofre com as ditaduras são os músicos, né? Os músicos que estão ali sempre na frente, ali sempre tentando levar uma palavra para o público e sendo atacado por ditaduras que causavam censuras e que atrapalhavam muito. Então, Los Hermanos está aqui cumprindo esse papel e trazendo uma canção de muito alento, né? Uma canção lindíssima. Um por Todos, canção de João Bosco e Aldir Blanc. João Bosco e Aldir Blanc, claro, né? Com Milton Nascimento fora do repertório aqui, João Bosco e Aldir Blanc também são os caras que participam bem aqui. Inclusive, Falso Brilhante, não é? Esse espetáculo tem esse nome. Por quê? Por conta desse falso brilhante, né? Que é o sucesso que você vai alcançar e tudo. E quando você vê, na verdade, é o mercado te controlando. É uma armadilha que você cai. Por isso é um falso brilhante. Você acredita que aquilo que reluz está sendo ouro, mas nem tudo que reluz é ouro. Só que Falso Brilhante vem de uma canção de um disco anterior da Elis Regina, que é a canção do Aldir Blanc e do João Bosco, né? O Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que tem um momento que fala lá do falso brilhante. No dedo um falso brilhante, brincos. Então seria já uma menção à própria obra dela e ao João Bosco e ao Aldir Blanc, que estão aqui no trabalho, voltando mais uma vez com a canção Um por Todos, né? Uma das canções desse álbum aí, que é do Aldir e do João Bosco, né? E aqui é uma canção lindíssima ali, que também vem trazer nesse repertório da Elis Regina. Os sonhos mais lindos. E Fascinação, a canção que ali é uma versão do Armando Lousada para a canção em inglês. E essa canção, né? Os meus sonhos mais lindos, sonhei. De quimeras mil, um castelo ergui. Tem uma melodia tão incrível, né? Porque no repertório aqui ela tá meio perdida, né? Não tá muito dialogando com as outras, mas eu acho que ela entra aqui no álbum por ser um ápice do show, assim, um momento lindo que muitas pessoas lembravam ali da apresentação do Falso Brilhante. Então, claro que como um momento áudio, assim, do show, tinha que estar aqui também. Lembrando que o show abria ali com uma versão antiga dessa canção e tudo, e ela era revistada ali pela Elis Regina. Uma canção absolutamente maravilhosa. É como um conto de fada, tem sempre uma bruxa pra pavorar. Jardins da Infância, a canção de João Bosco e Aldir Blanc também. E aqui uma canção que já remete um pouco mais à infância. Lembrando que a Elis Regina tem uma sessão infância ali, tem uma sessão ali que fala um pouquinho dela criança e tudo. E aqui é uma letra do Aldir Blanc que traz menções ali a Cabra Cega, contos de fadas, bruxas, toda aquela questão ali da infância também, né? Uma música também muito bem gravada, uma música também muito bem arranjada ali. Traz a sonoridade da época, uma sonoridade muito legal. Quero ver o sol atrás do muro. A sétima canção é Quero, de Thomas Roth, mais um compositor descoberto ali pela Elis Regina, ou seja, catapultado pela Elis Regina numa canção doce, linda, maravilhosa. Ela declamava também de maneira incrível ali no show, e a canção Quero também vem pro trabalho Falso Brilhante como uma das canções lindas do álbum. Gracias a la vida que me han dado tanto. E de Violeta Parra, Gracias a la Vida, também vem aqui para o trabalho, mais uma vez fazendo aquele trabalho lance da América Latina, vindo para o disco de uma maneira bastante brilhante. A gente tem aqui Violeta Parras numa canção, uma guarânia linda, maravilhosa, e uma das canções que ficaram mais relevantes na obra da Elis Regina também, né? Qualquer coletânea, as coletâneas que saem, sempre saem com Gracias a la Vida, né? Porque além da canção ser muito forte, ter uma expressão muito forte, a Elis Regina dá mais expressividade a ela, que é aquele famoso Gracias a la vida, coisa que dá aquele ar latino, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, que tá aqui no trabalho também. Acreditar na existência dourada do sol. E a nona canção é O Cavaleiro e os Moinhos, né? Mais uma vez, Aldir Blanc e João Bosco, predominantes no álbum aqui. E é uma canção que faz ali uma menção a Don Quixote, é uma marcha crescente, linda, maravilhosa. Tem um quê de bolero de Ravel aqui, né? Aquela coisa que vem crescendo. É um dos pontos altos do espetáculo também, porque é aquele lance da canção que emociona, aquele lance da canção que é bem conduzida pra nossa emoção. De uma felicidade rara, assim, a melodia aqui do nosso querido João Bosco, e a letra maravilhosa também, né, trazendo Don Quixote de La Mancha ali, todos os seus problemas com moinhos de vento, mais uma vez dialogando diametralmente com o espetáculo e com os problemas que os artistas passam, né, assim como lá em Roda Viva o Chico Buarque falava da roda que engole o artista, né, que fala do mercado ali, aqui também é um espetáculo que fala do mercado.
feito tatuagem. E por falar em Chico Buarque, a 10ª canção, última aqui do trabalho, Tatuagem, música que já tinha sido lançada por Chico lá no trabalho Calabar, também uma peça teatral que falava de um Brasil holandês, né, da invasão holandesa ali, das tretas que teve na época entre Holanda e Portugal pelo Brasil ali. Mas o Calabar, o Elogio da Traição, foi um disco altamente censurado, né, quando foi sair era pra ser Chico Canta Calabar, mas eles não quiseram por causa da CCC, né, essa sigla podia ter a ver com o comando de caça aos comunistas, podia ter alguma menção, tudo de Chico Buarque, né, deixava os caras com medo assim. Aí depois saiu como Calabar apenas, e por conta da sua pouca vendagem, depois saiu como Chico Canta. Mas ali, nessa peça, tinha a música Tatuagem, que era uma canção de amor que falava basicamente isso: quero ficar preso a você como tatuagem, né, eu quero estar impresso em você, eu quero ter essa questão aqui. Então é uma música absolutamente lindíssima, não é? Não é a única do Chico que tá no espetáculo, mas é a que vem para o álbum, porque é inédita no repertório da Elis. E assim, gente, o disco, como eu falei, ele não tem um sucesso imediato, é um disco que melhora com o tempo vai redimindo-se com relação ao disco, muitas pessoas revisitam, mas na época, digamos assim, que o elogio ao espetáculo foi muito maior do que o elogio ao disco. Entretanto, hoje o disco é o mais celebrado, é o mais lembrado da Elis Regina, né? Qual a diferença da Elis de Arrastão dos festivais e a Elis de hoje do Falso Brilhante? A diferença fundamental, penso eu, é a de eu ter sido na época dos festivais uma pessoa recém-chegando, né? Muita vontade de fazer as coisas, sem nenhuma malícia no que diz respeito aos meandros e aos rococós da chamada profissão. Hoje, se passaram 12 anos, eu continuo com a mesma vontade de fazer coisas, tanto que o Falso Brilhante está aí, mas a sede passou, porque eu já sei mais ou menos como é que é tudo. Então eu vou com mais calma e em vez de ser programado, eu programo. Como eu falei, no começo ali de 77, Elis Regina, ela decidiu parar com o espetáculo para cuidar da sua nova gravidez ali. Mas foi um espetáculo absurdo, muita gente ficou impressionada com o que viu e muita gente ficou impressionada com o nível do trabalho da Elis Regina. Cara, que gogó, hein, velho? De quarta a domingo é muito gogó ali pra manter esse espetáculo de pé e não houve ali nenhum momento de interrupção. Inclusive houve, na verdade, interrupção da folga para a gravação desse álbum. É um álbum espetacular, é um álbum que vale a pena, é um registro do trabalho. Você tem hoje como encontrar alguns momentos ali do espetáculo. Em 2006 sai um disco em DVD trazendo algumas imagens, trazendo algumas canções do Falso Brilhante, não só as canções que foram para o álbum, mas canções espetaculares ali que foram ali também pro lance teatral, não é? Você tinha Brasil, do Ari Barroso, você tinha Canto de Ossanha, você tinha uma versão do Guarani, né, que ficou lindíssima na voz da Elis. Várias canções de roda, né? Ou seja, canções em francês, além do espanhol, que a gente já viu aqui, algumas coisas em inglês. Tinha um volare, oh, 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 cantare, oh, 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 oh. Você consegue ver imagens diversas aqui no YouTube mesmo, tanto do espetáculo, e você também consegue ouvir os discos nas plataformas digitais. Ou pra você que ainda gosta de comprar, compre, não é? Não se esqueça aqui, ó, nossa newsletter nova, né, que quinzenal vai estar aqui na descrição pra vocês e no primeiro comentário fixado. A gente tem aqui outros vídeos também pra você ir lá acompanhar, além do vídeo aqui do Belchior, que é o Alucinação, que é um vídeo complementar a esse, pois o Alucinação só existiu porque um dia existiu o Falso Brilhante. Obrigado a todos vocês e até a próxima.